Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Chegamos no capítulo 8 e já estamos há um bom tempo, porque é maravilhoso esse capítulo e nós vamos devagarinho, né? Vamos abrir então em Romanos, no capítulo 8, e o trecho que nós estamos estudando inicia no verso 31 até o final do verso 39. Vale sempre a pena ler a palavra do Senhor. Então vamos abrir e ler essa passagem, verso 31 ao verso 39. Também, dia 17 agora, foi o aniversário do nosso amado pastor Nivan. Ele estava aqui, mas ele esqueceu também de falar, né? Então, depois da leitura, gostaria que o pastor Zenilson fizesse uma oração e também orasse pela vida do nosso amado pastor Nivan, que tem sido um fiel também na obra do Senhor, dedicado no trabalho do Senhor. Então, Romanos 8, 31. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Pastor. Queremos render graças a Ti, ó Deus, por esse momento que separamos para ouvir a Tua voz. E queremos render graças pela leitura que já lemos desse final do capítulo 8 de Romanos. E como é prazeroso ver o Senhor usar Paulo para a edificação da Tua igreja. Todos esses séculos, ó Deus, essa carta, como ela tem falado ao coração do Teu povo. E nesta manhã, estamos para ouvir o Senhor falar aos nossos corações, nos conduzindo, ó Deus, a esta convicção tão plena, tão veemente da Tua palavra, em mostrar o Teu grande amor para aqueles que se chegaram por meio de Jesus Cristo. E queremos também, Senhor, render graças pelo Teu servo, o pastor Nivan, que completou mais um ano de vida nesta semana. E, ó Deus, é uma manifestação da Tua graça, a nossa existência, a nossa vida. E louvamos pela vida do Teu servo, que tem também dedicado sua vida para Te servir. Que o Senhor continue atuando e abençoando a sua vida, a vida de sua família e o seu ministério.
E rogamos que o Senhor continue sustentando o teu servo, dando graça, consolo e vigor e sabedoria do alto para, ó Deus, realizar aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos para fazer. E oramos, ó Deus, também pelo pastor Heber e a ministração do estudo nesta manhã. E que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha de fato falar ao coração de cada um de nós. O Senhor sabe os anseios e as necessidades de cada um de nós. E que o Senhor venha exortar, edificar e consolar por meio da tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Muito bem. Irmãos, essa passagem aqui, nós estamos estudando. Paulo faz 4 perguntas em relação a algo precioso. Ele diz aqui no verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? E nós assim sabemos que coisas o Paulo está falando, do que Paulo está tratando. As coisas que ele vem descrevendo desde o início do capítulo 8. Ele está tratando da tão grande salvação. E nós estamos, assim, dizendo esse bem maior que Deus nos proporciona. Esse dom maior, esse presente supremo, que é a tão grande salvação em Cristo Jesus. Aquilo que é de mais importante, talvez, aliás, talvez não, a coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, que ele precisa, é a tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Paulo começa esse capítulo dizendo, né? Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O maior presente que alguém pode receber é a salvação em Cristo. Livres, nós vimos, né? Da penalidade do pecado, da culpa do pecado. Todos nós, a Bíblia declara, capítulo 1, 2, 3, Paulo vem tratando sobre a condição geral do homem. Todos nós nascemos já condenados, infelizmente, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos dessa graça. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, providenciou e nos dá de presente essa tão grande salvação, que nos livra realmente da condenação do pecado, da perdição eterna. Irmãos, isso vai ser, tem que ser e é repetido, né? A cada culto nessa igreja. Aliás, é aquilo que nós devemos fazer, a nossa missão maior, proclamar essa salvação. Aliás, é uma oportunidade maravilhosa nesses dias, né, em que o mundo comemora até a vinda, né, o nascimento de Jesus Cristo. O presente maior de Deus para a humanidade, Jesus Cristo Salvador. Ele veio realmente buscar e salvar perdidos pecadores. Então, esse bem maior que Paulo está falando, a tão grande salvação que nos livra realmente da penalidade do pecado. Nos justifica, né? Nós aprendemos. Deus justifica ímpios, imerecedores, pecadores, nos faz justos diante dele. Então, esse livramento, a tão grande salvação faz. Mas não só isso, né? Ela também nos livra da presença do pecado.
ainda não aconteceu, né? Mas vai acontecer. Nós vamos estar livres, de uma vez por toda, da presença do pecado. No dia precioso em que nós estamos aguardando, o dia da nossa glorificação. Irmãos, vai ser um dia especial também. Aliás, eu estou ansioso por esse dia, né? Não só eu, mas a própria natureza, como nós aprendemos, está aguardando, né? Gemendo até. Como nós vimos aqui, olha, no versículo 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Essa glória é a glorificação, a redenção do nosso corpo, quando Deus vai completar essa tão grande salvação. Já estamos livres da penalidade do pecado, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Já estamos espiritualmente vivos, né? Mas ainda num corpo pecaminoso. Ainda experimentamos, convivemos com o pecado, com sofrimentos, com dores, com tristezas, com angústias, que nós vamos ver nessa parte final, se Deus permitir. Mas aqui Paulo diz, olha, no verso 19, a ardente expectativa da criação, a própria criação, aguarda, né, a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão. E diz aqui, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vai ser um acontecimento grandioso, glorioso, né? O que Deus vai fazer num futuro bem próximo. Então, isso está incluído, né, a redenção do nosso corpo. Então, no verso 23, aliás, para continuar, no verso 22, ele diz, olha, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. É fato, amados, é realidade, é a notícia, né? A comunicação mostra as catástrofes que têm acontecido no mundo inteiro. A natureza gemendo, a mudança climática, a temperatura, a destruição, terremotos, incêndios, né? Vulcões, furacões, destruição. Isso é a natureza gemendo, ansiosa, querendo a redenção, mas ela vai esperar, né, pelos filhos de Deus. Como Paulo diz aqui, olha, verso 23. Não somente ela, a criação, mas também nós, né? Pessoas específicas, nós os que temos as primícias do Espírito, somente esses. Por isso que eu confesso aos irmãos, né, eu ando angustiado. Nós devemos andar angustiados, porque queremos partir. Mas muitas vezes eu não vejo isso, até no meio da igreja de Jesus Cristo. Pergunta quem quer ir para o céu. Todo mundo, né? Eu quero ir. Agora, não, peraí, Senhor, né? Não, ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Quem somos nós, né, amados? Quem somos nós para determinarmos aquilo que nós vamos fazer? Podemos planejar sim, devemos planejar, ter alvos na nossa vida, ter projetos. Nós aprendemos com o nosso pastor que devemos, né? Porque quem não tem alvo, não tem projeto, vai encontrar nada.
tem que ter. Mas tudo está sob, né, o controle de Deus. Então, gememos, nós os que temos as primícias do Espírito. Somente esses, porque o mundo não quer saber de Deus, quer aproveitar a vida, curtir a vida. A vida é muito boa, em certo sentido é muito boa, né? Mas os que têm o Espírito, é diferente. Diz que geme, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Veja, a redenção do nosso corpo. Então, essa tão grande salvação, ela vai nos livrar, de uma vez por todas, da presença do pecado, a nossa glorificação. Então, ela é tão grande, né? Já nos livrou da penalidade do pecado, já nos livrou também da presença do pecado. Vai acontecer, mas sabe, a Bíblia diz em Efésios, né? E nós agora já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então, mas ainda estamos, né? Presente. Estamos vivendo nesse mundo. Eu tenho dito o tempo da nossa peregrinação. Estamos peregrinando. E essa tão grande salvação tem o poder de nos livrar, né, do poder do pecado em nossas vidas, da prática realmente do pecado. E não só isso, né? Nós estamos vendo, ela nos dá segurança, nos dá certeza, nos dá garantia. Esse é o enfoque do Paulo aqui, nessa última, do verso 31 ao verso 39. Então, aqueles que já receberam esse dom maior, né, esse bem maior, e ele trata aqui no versículo 27, né? Aliás, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E nós vimos que é esse bem maior, o dom maior, o presente maior de Deus. Veja, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse bem maior tem um propósito final. Deus vai fazer, você e eu, você já está em Cristo, a semelhança, né? A imagem do seu Filho. E eu disse, Deus gostou, amou tanto o seu Filho que vai fazer milhares parecidos com Jesus, né? Que maravilha. Então, ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Isso vai acontecer, irmãos, quando nós adquirirmos a semelhança de Cristo. Isso vai acontecer no dia da nossa glorificação. Por isso que Paulo diz, olha, aos que predestinou, ou seja, de antemão, Deus amou, Deus conheceu, Deus predestinou. A esses, né, diz ele, chamou, chamada soberana, aquele dia especial, o dia da tua salvação. Você lembra do dia da tua salvação? Do encontro mesmo, aliás, que Deus te encontrou? Irmãos, é o dia mais precioso da minha vida. Eu tive muitas alegrias na minha vida, muitas tristezas, né? Mas o dia da minha maior alegria é o dia da minha salvação, presente que eu recebi de Deus. Fiquei alegre quando eu conheci a Simone, namorei, casei. Fiquei alegre quando chegou a Rebeca. Fiquei alegre quando chegou os gêmeos. E outras coisas, né? Conquistas. Mas sabe, irmão, nada se compara com a alegria da tão grande salvação. Naquele dia que ele me chamou, eu individualmente, né?
Então, diz aqui, não só chamou, mas ele justificou. Me declarou justo, não pelo que eu era, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque ele me amou, porque ele fez, ele deu esse presente da salvação, né? Então ele justifica ímpios, pecadores. E a esses que ele justificou, diz aqui o Paulo, ele também glorificou. Já aconteceu, né? É uma promessa dele. Lógico que ainda não, mas já nos glorificou. Vai acontecer. Mas enquanto ele não faz essa obra, estamos, né, aqui hoje pela manhã, a nossa peregrinação. Então, ele nos garante, nos dá certeza, confiança para dizer tudo isso, amados. Então, Paulo, ele faz essas indagações aqui, né, recorrentes, com a resposta afirmativa para te animar, para nos animar nessa manhã. Então, Paulo diz aqui a primeira, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisa? De tudo que ele já fez, né? Que diremos, pois? Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós vimos que não é que não tem e não terá coisas contra nós. Muito pelo contrário, temos inimigos, né? Nós vimos, poderosos, inimigos externos e exteriores, identificamos como o diabo, o Satanás, e esse mundo tenebroso, inimigo de Deus, são os inimigos de Deus. E nós falamos da carne, né? Inimigo interior, a carne é inimiga de Deus, a carne é contra Deus. Mas diz aqui, né? Se Deus é por nós, aliás, é o verbo aqui, é o verbo ser e estar. Eu gosto mais assim, se Deus está, né, por nós, e Ele está por nós, quem está contra nós? Aí ele diz, olha, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Já deu o maior, o melhor, né? O mais importante. Porventura não nos dará as demais coisas? Ou seja, a preservação das nossas almas é Deus, amados. Ele vai nos dar, porque Ele já deu o melhor, o maior, né? O mais importante. Ele vai te preservar. Ele vai me preservar. Aí a segunda, Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E nós vimos que há os acusadores, né, dos eleitos de Deus. Mas Paulo diz, é Deus quem justifica, é Deus que nos justifica. A terceira pergunta está no verso 34, quando Paulo diz, quem os condenará? E nós vimos no último estudo, né, que há assim, Deus tem o poder de condenar todos, mas aqui Paulo diz, né, quem vai nos condenar? Nós que já recebemos essa tão grande salvação. Por quê? Foi Cristo quem morreu, Ele quem morreu, né? Foi Cristo quem ressuscitou, Ele que ressuscitou. Foi Cristo, e é Cristo que está vivo, está glorificado, entronizado, à direita de Deus, né? E também Ele tem um papel importante ainda, continua intercedendo por ti e por mim. Vem a condenação, né? Mas Jesus é aquele que está intermediando, é o Paracleto. Ninguém vai te condenar, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele já está glorificado e Ele é o nosso intercessor. E aí Paulo continua aqui nessa última pergunta, que engloba, né, assim tudo. Que maravilha, irmãos. Paulo diz no verso 35, quem nos separará
do amor de Cristo? Essa é a pergunta de hoje, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, amados, o apóstolo Paulo faz essa pergunta aqui para enfatizar, né, para mostrar aquilo que ele quer dizer. Olha, é certeza, viu? É garantia, é confiança, é segurança, esse dom maior que ele já te deu. E dirigido pelo Espírito Santo, esse homem aqui, ele faz uma lista, né, de coisas que aos olhos até humanos, eu diria, poderia, né, separar alguém do amor de Deus, humanamente falando, dirigido pelo Espírito Santo. Paulo faz uma lista aqui de coisas, né? Mas no fundo não separa, mas vamos dizer que poderia separar, né? Então ele diz aqui, são coisas reais, viu? Não é nada de imaginário, não. São coisas reais. Então ele faz, aliás, duas listas, né? Uma primeira que está no verso 35 e a outra no verso 38 e 39. Mas vamos ver aqui. Paulo diz, olha, primeiro, será a tribulação? Ou seja, Paulo está perguntando, a tribulação, ela vai te separar do amor de Cristo? Ela tem esse poder de separar um filho de Deus do amor dele, do amor de Cristo Jesus? Sabe, irmãos, tribulações são o quê? Né? Você pode até, são dificuldades, são as lutas, são os problemas, são as pressões, são as oposições, são as tentações, são todas essas coisas que nós vamos passar, nós vamos enfrentar, faz parte, né, da vida, não só do salvo, mas também do não salvo. E a causa de tribulações, de pressões, de problemas é o pecado, né? O pecado nos causa todas essas coisas. Mas Paulo está dizendo, será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Esse homem, ele estava falando com propriedade, né? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, as tribulações, na sua peregrinação, na sua vida, isso não separou ele do amor de Cristo, não. Muito pelo contrário. Nós vamos ver que essas coisas, amados, ela nos aproxima até de Deus. Mas ele diz, né? Ou angústia, será a angústia que vai te separar do amor de Cristo? E aqui envolve muita coisa, né? São aquilo que nós passamos intimamente, muitas identificadas até como as doenças da alma, né? Pode estar incluída aqui a depressão, que é muito divulgado nos nossos dias, angústias, né? Aflições, ansiedades, tormentos, perturbações, tristeza, decepções, abatimentos, tudo envolve, né? Doenças da alma, que vamos enfrentar, podemos passar, mas Paulo está dizendo, é a tribulação que vai te separar do amor de Cristo? São as angústias que vão te separar do amor de Cristo? Muitos entram a tal nível de desespero, de pressão, de tudo que ceifa até a sua própria vida, né?
É notório aí, 2 domingos atrás, o pastor Antoildson estava falando sobre, não é, as depressões, as angústias, isso que leva até à morte, ao autoassassinato, né, ao suicídio. A pessoa não aguenta, chega, né, não dá mais, é uma fuga. Mas aqui Paulo está tratando com os filhos de Deus. Será tribulação que vai separar? Será angústias que vai nos separar? Ele continua. Ou ele coloca perseguição vai te separar de Cristo? Sabe, amados, o Filho de Deus, ele vai sofrer essas coisas. Ele vai encarar perseguição. Aliás, normalmente, viu? Isso não é nenhuma coisa sobrenatural, não. Ele vai enfrentar as perseguições. Sabe, o Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, diz aqui, o Paulo ele é maravilhoso, né? 2 Timóteo 3, no versículo 10, ele já está mostrando a realidade para o Timóteo, né? Ele diz, olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições, está vendo? Os meus sofrimentos, os quais me aconteceram. Irmãos, ele estava pregando o evangelho, querendo o bem das pessoas, levando a salvação. E esse homem estava sofrendo perseguições, não é? Sofrimentos terríveis. Paulo chega a dizer que ele ficou em desespero até a morte. Chegou a ponto de desesperar da própria vida, de quão fortes eram as pressões, as tribulações, as perseguições que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E que variadas, veja, perseguições tenham suportado. Essa é a diferença, né? Tem gente que não suporta, dá cabo da própria vida para se livrar dessas situações. Aí diz aqui, olha, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Não separou, está ouvindo? Esse tipo de coisa separou Paulo do amor de Deus. Muito pelo contrário. Diz aqui, olha, ora, todos quantos querem viver piedosamente, aí vem uma coisa maravilhosa, em Cristo, né? Sofrerá o quê? Perseguição. Serão perseguidos. Ou seja, é normal e é para ser normal, porque o crente, ele é para viver uma vida em santidade, em procedimento, né? De forma honesta, santa, sensata, piedosamente. E quem se propõe a viver dessa forma, escute, você vai enfrentar perseguição. Seja onde for, no teu trabalho, olha o crentinho aí, né? Vai ser perseguido na tua escola, onde você anda. Por isso que, né, o jovem crente, tem muitos jovens aqui, eles estão, o professor Ronaldo viajou, escute, jovem, você é crente, tu vai ser perseguido no meio das migas, né? Migos, que dizem agora. Migues, é os migues. Normalmente, viu? Se não está, é porque está alguma coisa errada. Porque as migas ou os migos, né, vão querer te levar
o que é contra Deus. E aí vai te chamar de santinho certinho, vai te isolar. Tem que ter muito cuidado, né? Vai sofrer perseguição, bullying, né? Famoso, os bullies, não sei o quê. Na vida, irmão. No dia a dia, nós estamos falando de coisa, de procedimento. Como é que eu estou? Como é que eu estou andando? Paulo diz aqui, né? Suportei. É testemunho. É muito mais fácil, né? A pessoa desistir. Mas Paulo está dizendo aqui, será, volte lá, tribulação que vai separar alguém do amor de Cristo? Será a angústia, as pressões, os tormentos, as perturbações, as doenças, né? Diz aqui, nós paramos em perseguições, né? Ou fome, ou nudez, necessidades até, né, eu colocaria materiais. Pode nos separar do amor de Cristo? É possível, irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida, passar momentos de até de dificuldades, né, em termos materiais. Possibilidade de passar fome, de não ter o que vestir, de escassez, fases difíceis na vida. Nós encontramos, né? Agora mesmo nós estávamos falando, tem uma família, né? E famílias até de crentes, que passam por dificuldades, situações difíceis. Escassez, né? De comida, de roupa. É possível. Mas essas coisas, Paulo está dizendo, não vai separar do amor de Cristo. Nossa irmãzinha lá, uma deficiente, João Paulo, crente. 9 filhos. Mora num barranco assim, né? A água vem e levou a casa dela. Levou. E pela graça de Deus, vocês, viu? Estão construindo lá. Pela graça de Deus. Fazendo uma casa para ela, né? Estão participando. Pode até não saber, mas estão. Por isso, amados, é importante a oração, é importante a contribuição. Nós não cobramos, né, o dízimo, no sentido assim, um envelope. Sabe, eu tenho andado por igrejas boas aí, boas mesmo. São Paulo, aqui. E estou até pegando, né, os envelopezinhos. Tem, deixa eu pagar aqui. Opa. Você não pega um envelope desse ali na porta, né? Aí está aqui o dízimo, o nome, dia, mês, o ano. Dízimo, oferta, convênio missionário, missões, oferta designada, campanha total e tal, e tal, e tal. A Hebron não faz isso. Não é que eles estão errados, não. É o método, a maneira. Né? Igrejas boas, grandes, maravilhosas. Tem um momento da adoração, né, de fazer isso. Mas às vezes há uma preocupação nossa aqui, de alguém estar retendo aquilo que é de Deus. Nós adoramos a Deus, amados, com aquilo que Deus nos dá. O dízimo, a oferta, é uma forma de adoração. Eu adoro a Deus. É gratidão a Deus. E também é obrigação do Filho de Deus. Tem gente que está retendo não, é muito, está roubando mesmo do Senhor. Né?
E Deus diz, roubará o homem a Deus? Ele diz, portanto, me roubais vós toda a nação. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Eu tenho ensinei meus filhos desde cedo a adorar a Deus com aquilo que eles ganhavam, até da gente. Qualquer dinheirinho, tire seu dízimo e sua oferta. Porque é dado? Não, tem que ter responsabilidade. Ensinar o seu filho, a sua filha. Aqui nós colocamos, né, como dá o nome? É o saquinho nosso, gasofilácio. Aqui tem um propósito. É para ensinar a adoração ao seu filho e à sua filha desde cedo. E é com esse dinheiro, irmãos, que é mesmo feita a obra de Deus. Os missionários recebem, é feita a obra social da igreja. Quanto é feito aqui, não é? Essa igreja ajuda em alimentação, ajuda em construção, ajuda em funerais, ajuda em passagens, ajuda em viagens, ajuda em operações, ajuda irmãos em dificuldades. É o dinheiro de Deus que nós temos que administrar. Então, porque a Bíblia diz que nenhum filho dele vai passar necessidade, e nós identificamos, nós somos responsáveis. Poderia chegar lá, ô minha irmãzinha, a tua casa caiu, nós vamos orar pela senhora. Desgraçado, né? Eu durmo lá no ar-condicionado, com a minha cama, no meu colchão da NASA. Colchão da NASA, né? Espuma da NASA. Eu ganhei de presente devido à minha coluna. Aí eu vou orar pela irmãzinha que está lá dormindo no chão, um 4x4, né? Aí nós estamos fazendo 8x5. Vai ganhar o dobro, né? Até o Luciano Huck faz, né? Por que nós não podemos fazer? Mas nós não fazemos campanha, irmãos. Por isso que o pastor Fred disse assim, o patoá lá, deposita lá no caixa central, que vai ser distribuído conforme as necessidades do trabalho. Temos muito a fazer. Então, fome, nudez, você está suprindo a necessidade de um irmão. É Deus que está suprindo através de você, né? Mas é isso que vai nos separar do amor de Cristo? Não. Continua. Ou perigo? O perigo vai me afastar de Cristo? Hoje temos no nosso país chamado zona vermelha, né? Locais perigosos, situações difíceis, perigos mesmo. É coisa prática aqui, né? Então, Paulo, esse homem, ele diz que ele passou por perigos de rios, né? Perigos de salteadores, perigos entre os próprios patrícios, no meio dos gentios, na cidade, no deserto, na mata. Pastor, teria lições maravilhosas, né, para contar os perigos que esse homem passou no meio das tribos, dificuldades e tudo. Está aí, separou ele do amor de Cristo? Duvido, né? Diz aqui, olha, e perigo até entre os falsos irmãos. Eu estou citando 2 Coríntios 11, 26, naquela parte que Paulo fala dos perigos que o crente normalmente vai passar, sabe, irmãos? E eu acrescento, um dos maiores perigos hoje são até as próprias amizades com esse mundo, sabe? O salmista diz, bem-aventurado o homem que não o quê? Anda no conselho, né, de ímpios. Tem crente se aconselhando com ímpios em problemas espirituais, né? Se não tem um pastor ou alguém que possa ajudar, consulta aqui. O
pastor Antônio exortou, né? O especialista das almas. Está aqui a palavra de Deus. Mas anda no conselho de ímpios, se detém no caminho de pecadores e até mesmo senta nos círculos dos escarnecedores, né? Esse é um perigo muito grande hoje para qualquer crente, iminente, latente, eu diria, né? Então, diz aqui o Paulo, será tribulação, será angústia, será perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A espada vai separar do amor de Cristo? É o extremo, né? A espada está falando aqui de morte, no sentido de sacrifício mesmo, de ser um mártir. Sabe, irmãos, muitos filhos de Deus passaram e continuam passando pela ameaça, até da espada. Os mártires da Igreja de Jesus Cristo enfrentaram a espada. Toda a história da Igreja do Senhor, desde o início, os pais da Igreja, né, foram perseguidos. Estevão, João Batista passou pela espada, foi decapitado. Os apóstolos, depois a igreja primitiva. Sabe, eu estou lendo um livro sobre os mártires da igreja. Eu até aconselho você, nesses dias, a ler. É de um homem chamado John Foxe. Está na internet, baixa. Escrito em 1559, um inglês. Relata, né, desde o início, os homens que passaram pela espada, sofreram perseguições, lutas. Eu anotei aqui alguns, né, os pais da igreja. John Wycliffe, John Hus, Tyndale, Taylor, Hadley, Latimer, Riddle. Missionários, homens que foram mortos no meio de tribos, pessoas maravilhosas. Aí vem o que a palavra de Deus diz. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o escritor diz assim, né? Portanto, verso 1, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E aí o capítulo 11 é o capítulo da fé. Testemunha de homens e mulheres que serviram a Deus, passaram, né, até a fio de espada. Para resumir, veja aqui o que diz no versículo 32 do capítulo 11, né? E que direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Tudo mesmo aqui tem ilustração, tem vida, né? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Marta, Maria, né, a viúva de Naim. Até se a gente for parar aqui, irmãos, falta tempo.
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada, né? Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Veja, necessitados, afligidos, maltratados. Aí diz aqui, muito bonito, né? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Heróis, que hoje devia ser os heróis da igreja, né? Mas hoje o pessoal sabe mais de Swift Taylor, sei lá como é que é, de Lady Gaga, de não sei o quê, de Pablo não sei o quê. Crente, escutando essas porcarias, né? Devia estar lendo os heróis da fé, mulheres maravilhosas, jovens, fã de J. Crosby. História da igreja é repleta, irmãos. E o crente não sabe de nada, está perdendo tempo. Com porcaria de internet, de jogo, de não sei o quê, sabe? Que não edifica nada. Essa é a verdade, né? A espada vai separar alguém do amor de Cristo. Então Paulo diz aqui, né? Quem? Essas coisas, tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, são essas coisas? Aí ele vai responder aqui, né, no verso, cadê? 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui, irmãos, é uma citação do Salmo 44, do povo de Deus, que passou por muitas coisas, né? Perseguições, lutas. Vale a pena. Estou olhando o tempo ali. O Salmo 44. Até quando você for estudar a palavra de Deus, vai, não passa por cima, mas vê o que Paulo está citando aqui. Um salmo, né? O Salmo 44. Depois leia, mas para economizar o tempo, o verso 17 diz assim, olha, tudo isso nos sobreveio, né? Todas essas coisas, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagardes, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, que Ele conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, como somos considerados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta e não nos rejeite para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado pelo chão. Essas coisas, irmãos, nos levam, né, como ovelhas para o matadouro. Mas vai nos separar do amor de Cristo? Eu digo, olha, não vai não, amados. Muito pelo contrário, né? O Senhor Jesus, olha o que Ele diz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. É Jesus, viu? Mateus capítulo 5. É para nos animar nessa manhã. Diz aqui, Mateus capítulo 5,
no versículo 10. Bem-aventurado, ou seja, Jesus está dizendo, você é homem feliz, viu? Bem-aventurado, cheio de virtude. Os perseguidos por causa da justiça. Nós vimos, né, que o crente ele tem que praticar, tem que andar, tem que procurar servir e viver a justiça. Então ele vai ser perseguido por causa disso. Tá certo? E tem que ser bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Cristo, os que estão em Cristo, né, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. É Jesus falando. Né? Veja mais aqui no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Então o crente está sendo exortado e chamado para entrar pela porta o quê? Estreita. Diz, olha, porque estreita é a porta. É difícil, irmãos. Não vai ser fácil, não. Apertado o caminho que conduz para a vida. Veja, e são poucos os que acertam por ela. É Jesus falando. Está aqui, não tem, né? É isso que vai acontecer. Olhe mais aqui no capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10 e no versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não tenha vergonha de dizer, eu sou crente, eu sou de Jesus, aonde você estiver. Né? Porque Jesus está dizendo, se tu me confessares diante dos homens, eu vou também te confessar diante do meu Pai. Veja, mas aquele que me negar diante dos homens, como é que você pode negar a Cristo? Pela tua prática, pelo teu procedimento, pelo meu comportamento, né? Eu posso negar a minha fé. Essa palavra, eu sou evangélico, mas está com uma vida podre, uma vida mesmo desregrada, fazendo vergonha ao Evangelho. Na terça-feira à noite, irmão, nós estamos tratando, o Paulo chama a atenção da igreja de Filipos, dizendo assim, olha, eu quero cientificar-vos, mostrar a vocês que as coisas que têm me acontecido, antes, durante e agora, as coisas que têm me acontecido, antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo que aconteceu na vida, até a prisão do Paulo, estava servindo para o progresso do Evangelho. Hoje tem líderes, né? Que se dizem espirituais até de Deus presos. A prisão é uma vergonha. Pastores, gente fazendo negócio com as coisas de Deus. Vergonhoso, sabe? Mas o Paulo dizia, até a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. A minha vida, né? Meu procedimento, aquilo que estão vendo, está contribuindo para o progresso do Evangelho ou está sendo uma desgraça? O Evangelho está sendo, né, sendo sujo por causa da minha vida? Então, amados, Jesus diz aqui, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Olha, estranho, né? Jesus dizendo, eu não vim trazer paz à terra, não. Eu vim trazer paz, aliás, não vim trazer paz, mas o quê? Uma espada. E ele explica, né?
Olha, pois vim causar, Jesus dizendo isso, divisões entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Sim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então você vai enfrentar perseguição, tribulação, tudo na tua própria casa. É um crente, a pessoa ela nasce de novo, se converte, cria problema com pai, com mãe, com sogra, com tio, com parente. Interessante isso, né? É isso que Jesus está dizendo. Mas veja, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Espera aí, Senhor, né? Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus disse, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, Paulo está dizendo, olha, você vai enfrentar essas coisas. Vai ter que, né, encarar essas coisas. E eu te digo, irmãos, elas não separam. Ninguém, um filho de Deus, ninguém do amor de Cristo. Pelo contrário, elas aproximam o Filho de Deus dele. Um filho de Deus atribulado, angustiado, com dificuldade, sabe, ele busca mais a Deus. Ele busca mais a palavra de Deus. Ele ora mais, ele é mais dedicado. Ele é mais santificado, vamos dizer assim. Porque ele busca essas coisas não na sua autossuficiência, naquilo que ele tem, naquilo que ele pode fazer, mas em Deus. Ele busca a Deus. E no meio dessas coisas, sabe, amados irmãos, a gente cresce, desenvolve, amadurece espiritualmente. E o contrário, eu digo, a ausência dessas coisas na vida de um crente afasta. Ah, está tudo bem, está numa boa, estou num bom emprego, tenho um bom carro. Ele não vem para a igreja, ele não ora, ele não lê a palavra de Deus. Isso afasta. Essas coisas empurram mais para perto do Senhor. Então volte aqui, as crianças chegaram. Paulo diz aqui, né? Nós vamos parar, se Deus permitir, a gente encerra na próxima semana. No verso 37. Em todas essas coisas, não é fora não, irmãos. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí ele faz uma segunda lista, né? De coisas que podem separar alguém do amor de Deus, aí ele bota, né? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, esse presente de Deus, nessa tão grande salvação, não é uma segurança, não é uma certeza, não é uma garantia. O que nós precisamos de mais, irmãos? Temos tudo, né? Que Deus nos ajude, né? Até nesse novo ano aí a firmar mais ainda. Tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos aprendido aqui a grandiosidade, a maravilhosa, esse dom maior, esse bem maior, esse presente da tão grande salvação em Cristo Jesus, completa, perfeita,
que nos livra da penalidade, da condenação, da morte eterna, do pecado, que nos livra do poder do pecado em nossas vidas e que nos livra e em breve nos livrará da presença do pecado em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor deu, oferece de uma forma graciosa. Aqueles que já receberam, fortalece, Pai. E aqueles que porventura estão aqui, ainda não receberam o dom da salvação, o presente da salvação, que possam mesmo se render a Ti, confessar os seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor e receber esse dom, a salvação em Cristo. Pai, nós entregamos cada um em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.